Sabe, o ato de votar, a gente ouve o tempo todo que é um dever cívico, né? Quase como um ritual. Mas, se pararmos para pensar, por trás dessa aparente simplicidade existe um verdadeiro labirinto de questões filosóficas e bem complexas, viu? Questões sobre o que é racional, sobre moralidade e qual é o real significado da nossa participação nisso tudo. Bom, para entender isso melhor, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente começa com o enigma do voto, depois explora as razões que vão além de um único voto, discute a ética de como se vota, e aí a gente entra numa questão espinhosa: quem deveria votar? E por fim, a gente tenta chegar na verdadeira questão por trás de tudo isso. E isso já nos leva direto para um problema fundamental, um paradoxo que desafia a lógica mais básica do porquê alguém se daria o trabalho de votar. É uma contradição que está bem no coração de uma das nossas práticas mais valorizadas. A gente sempre escuta aquela frase, cada voto conta. Mas e se a gente olhar para os números, assim, bem friamente? Aí surge uma pergunta que, olha, meio que abala essa crença tão fundamental. E esse questionamento é conhecido como o paradoxo do voto. Pensa bem, a lógica é muito parecida com a de um bilhete de loteria. O prêmio pode ser gigantesco, claro, mas as chances de ganhar são tão remotas que, se a gente for puramente racional, não é um bom investimento. E essa tabela aqui ilustra o conflito de um jeito brilhante. Os custos, como o tempo perdido na fila, o esforço para pesquisar, são certos, são imediatos. Já o benefício, a chance de ser o voto decisivo, é estatisticamente minúsculo. Então fica a pergunta: por que milhões de pessoas ainda fazem isso? A resposta para essa pergunta talvez não esteja na matemática, mas na psicologia. Talvez o objetivo de votar não seja, de jeito nenhum, mudar o resultado. A motivação pode estar em outro lugar. E essa ideia de que a motivação vem de outro lugar nos leva a uma alternativa bem interessante para resolver o paradoxo. É a chamada teoria expressiva do voto. Ela sugere que votar é menos sobre produzir um resultado e mais sobre expressar quem somos. Por essa visão, o voto é menos sobre fazer uma escolha coletiva e mais sobre fazer uma declaração pessoal. Vira um ato de identidade. É uma forma de sinalizar para si e para os outros a que tribo pertencemos, sabe? E o que é realmente fascinante nessa citação é como ela coloca o peso moral dessa expressão. Ou seja, independentemente do impacto prático, o ato de votar em si já é uma declaração moral pela qual cada um é responsável. E para além da expressão pessoal, muitos filósofos defendem que votar é mesmo um dever moral. Eles usam argumentos fortes, como o da generalização, que nos faz pensar: o que aconteceria se todo mundo fizesse como nós e simplesmente ninguém votasse? Ou a ideia de que a abstenção nos torna cúmplices em injustiças, mesmo que um único voto não mude o resultado. Isso tudo levanta uma questão ainda mais complicada. Se uma pessoa decide votar, existem regras éticas sobre como ela deveria fazer isso? O foco não é mais se votamos ou não, mas se votamos bem. O argumento aqui é que existe um dever de manter as mãos limpas, ou seja, um dever de não participar voluntariamente de uma ação coletiva que se acredita ser errada, mesmo que o resultado final pareça inevitável. Para entender melhor, vamos pensar nessa analogia poderosa. A vítima vai morrer de qualquer jeito. A participação de mais uma pessoa é irrelevante para o resultado. Mesmo assim, a maioria de nós concordaria que é moralmente errado se juntar ao pelotão de fuzilamento, certo? Então, o ponto crucial é que esse princípio se conecta diretamente com a ideia de votar mal ou sem informação suficiente. A questão não é causar o dano, mas sim se tornar voluntariamente parte de um ato coletivo que é prejudicial quando se poderia simplesmente ter ficado de fora. Essa preocupação toda com a competência do eleitor levou alguns pensadores a desafiar a própria base da democracia moderna, a ideia do sufrágio universal. Isso nos coloca diante de uma comparação bem direta entre dois sistemas. De um lado, a democracia, que todo mundo conhece, né? O governo do povo, baseado na igualdade. Do outro, uma alternativa controversa, chamada epistocracia, que seria o governo dos que sabem. A epistocracia defende que o poder político deveria ser distribuído com base no conhecimento, priorizando a competência em vez da participação igualitária, principalmente quando as decisões são de altíssimo risco para a sociedade inteira. O principal argumento para a epistocracia se baseia em muita pesquisa empírica que mostra que a maioria dos cidadãos tem níveis bem baixos de conhecimento político. A ideia para quem defende isso não é ser elitista, mas pragmático. Para decisões cruciais que afetam a vida de milhões, a competência é fundamental. Então tá,
Depois de explorar esse cenário filosófico todo, que é bem complexo, onde é que a gente chega? Qual é a conclusão de toda essa jornada? Essa jornada, saindo do simples paradoxo e chegando nessas questões éticas profundas, mostra que talvez a pergunta "eu deveria votar" seja o ponto de partida errado. Ela pode acabar nos distraindo da verdadeira complexidade moral do nosso papel na sociedade. E essa pergunta final nos deixa com um desafio muito mais profundo, muito mais pessoal, para a gente refletir mesmo muito tempo depois do dia da eleição. A questão não é só comparecer, mas entender nossa responsabilidade dentro de um ato coletivo tão poderoso.